Boa tarde. Eu quase ia falando boa noite aqui. Acostumado a fazer live só de noite. Estamos iniciando aí um novo projeto, um projeto muito bacana. Já tinha vontade de fazer há um tempão. Oi, Miriam. Tudo bem? Olha a Fábia, que estava sumida, hein, dona Fábia? Daniel, fala Daniel. Alisson. Pois é, gente. Marcelão aí, sempre firme e forte aí, acompanhando. A Fê. Ó o Move aí, ó. Olha ele aí, ó. Eu já vou compartilhar logo a tela com você. E aí nós já vamos começar esse papo logo. Eu faço as introduções. Ah, tá certo, Fábio. Oi, Flávia, tudo bom? Olha, Roraima, hein? Chegamos em Roraima, hein? Vamos lá, já vou chamar aqui o Natanael. O convite. Fala, meu parceiro. Eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Não. Ainda não. Não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo o Natanael aí, gente? Não, nada. Vou deixar um pouquinho mais alto aqui o... Peraí que eu acho que eu vou ter que chamá-lo de novo. Vamos lá, vou chamá-lo de novo. Eu tô com o fone. Eu tô com o fone aqui, ó. Ó. Agora eu tirei o fone. Você tá me ouvindo? Eu vou fazer o seguinte. Agora foi. Foi? Agora sim. Será que se a gente colocar o fone agora fica bom? Vamos ver. O fone normalmente ajuda para não dar eco, né? É. Meu fone. Deixa eu ver aqui. E aí? Agora foi. Foi? Agora. Foi. Boa. E aí, meu E amigo? aí, meu velho, como é que você tá? Cara, como eu tô, perguntar como as pessoas estão nesse período é uma coisa muito estranha de responder, cara. Tá uma doideira. Meu estúdio tá todo bagunçado. Além de tudo, no Recife, tem dias que estão chovendo. E aí deu uma goteira no meio do estúdio lá atrás, aí alagou, o equipamento ficou debaixo d'água. Então tá uma maluquice aqui. Mas é aquela meta de vida para 2020, né? Na verdade, a meta de 2020 é sair vivo. Então pronto. Então nesse ponto a gente está conseguindo. Né? Somente isso. É o jeito. A meta é a sobrevivência, né? É isso aí. Pensando também naquela ideia, quem sabe, de praticar exercício, né? Dizem que Pilates, né? Lá na guerra, tal, aquelas histórias que sempre voltam e tal. Então, quem sabe eu absorvo essa mitologia e funciona. Mas tá complicado, cara.
Para quem tem negócio, tá complicado. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te explicar rapidamente a minha ideia em relação a esse projeto, tá bom? E aí nós vamos começar a bater um papo aqui, tentando direcionar um pouco nesse caminho que eu pensei aqui, né, comigo mesmo. Então, eu dei o nome para esse projeto de A Sua Jornada Clássica. E eu escolhi esse nome, Jornada, porque eu gostaria muito de dar uma ênfase a gente, na verdade, tentar expandir um pouco, né, a consciência sobre o método Pilates dentro de uma perspectiva ampla, né, relacionada com essa coisa que eu entendo, que eu acho que o Pilates ele é, na verdade, uma ferramenta, uma ferramenta poderosa para a gente poder trilhar um caminho, na verdade, de transformação pessoal, né? E isso em muitos aspectos. E aí eu pensei comigo, eu falei assim, caramba, eu acho que nada mais ilustrativo, né, da gente conseguir enxergar um pouco essas coisas do que a gente bater um papo com os profissionais, né, que estão aí no mundo do Pilates, né, que estão trilhando o seu caminho, fazendo a sua história, né, e que vivem do método Pilates, né, são pessoas que estão 100% aí, né, de corpo e alma dentro, né, do método, se desenvolvendo em muitos aspectos, e da gente saber um pouquinho da história dessas pessoas, né? Como que elas passam pelo método, como que elas enxergam, né? Enfim. E, cara, sinceramente, assim, o primeiro nome que me veio à cabeça foi o seu, e eu vou te explicar o porquê, Natanael. Aí depois eu vou deixar você se apresentar, você falar aí, né, para o público quem você é e etc. Porque, assim, eu vejo muito uma preocupação, né, sua e um trabalho muito sério seu relacionado com essa questão da gente garimpar um pouquinho mais profundamente a história do Joseph Pilates. Eu sei que você esteve lá na Alemanha, né? Se eu não me engano. Sim. Você anda aí viajando, está sempre pesquisando, gosta muito de se aprofundar na história do Joe, né? Leva o seu trabalho aí em Recife. Então eu falei, eu vou convidar a primeira pessoa, o Natanael, que é um cara que eu admiro muito, assim, por essa busca, né? Que é uma busca que eu compartilho muito também. Então essa é a ideia do projeto, cara, na verdade. E eu queria que você começasse contando um pouquinho aí para as pessoas, né? Talvez devam ter gente aqui que não te conhece. Quem é o Natanael? Conta um pouquinho aí sobre a sua história aí com o Pilates. Me diga lá. Show de bola. Alex, antes de mais nada, eu quero agradecer demais o convite. Para mim, esses momentos de você poder trocar ideia com outros profissionais, são momentos para mim essenciais, né? Como você já participou do projeto que eu tenho há um bom tempo atrás, a gente tem um projeto de live já de 2 anos, né? E essa ideia de convidar a pessoa já faz 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Já passaram, acho que mais de 70, 80 pessoas no nosso projeto. Você foi um dos primeiros, né? Não foi nem comigo, que na época eu lembro que deu um probleminha. Mas foi um sucesso. Foi. Mas o que é que acontece? E acho até que para falar um pouco sobre Joseph Pilates, eu preciso falar um pouco sobre o meu conceito e algo que eu percebo hoje. Na verdade, eu me considero hoje viciado em Pilates, no contexto histórico, filosófico, junto com a prática, pelo seguinte. Bem, eu sou de Recife, como você falou. Na verdade, minha empresa é de Recife, mas eu sou do interior de Pernambuco, de uma cidade chamada Caruaru, que é considerada por muitos a capital do forró, porque lá
na década, principalmente na década de 80, era muito forte, o São João era uma coisa absurda. Hoje é aquela coisa já que no dia de São João lá toca Loki. Mas antigamente era uma coisa muito tradicional, era absurdo. A questão tradicional lá é uma coisa absurda. Não é à toa, e você já vai entender esses parênteses, que até atualmente eu mudei a marca da minha empresa para um leão, porque o leão ele representa um monte de coisa no Nordeste, incluindo Pernambuco. A primeira bandeira de Pernambuco tem um leão, a bandeira de Recife tem leão, várias cidades do interior tem leão. O time principal de Recife é o Sport, é um leão. Não é nada à toa, tudo tem relação histórica. Então, assim, o pernambucano, acho que junto com o gaúcho, são pessoas que assim, são culturalmente aquele pessoal que agarra as raízes com muita intensidade. E eu fiquei uma fase quase louca em relação à cultura nordestina. Então, assim, eu sou viciado em Luiz Gonzaga. Eu tenho uma tatuagem enorme de Luiz Gonzaga. Por sinal, tem alguns de Joseph Pilates que estão pendentes, esperando terminar a quarentena para eu fazer. Mas, assim, é uma coisa que eu gosto demais. O nome da minha filha, só para você ter uma noção, minha filha vai fazer 7 anos. Quando ela estava para nascer, aí foram falando nomes. Aí eu disse à minha esposa, né, ó, eu tenho 2 ideias. Luísa e Clara. Ela, Clara? Mas Clara tem minha prima e etc. Clara por causa da Clara Pilates. Luísa por causa de Luiz Gonzaga. Não falei isso a ela, lógico. E hoje, e na verdade no processo, minha filha virou Luísa, com Z, de Luiz Gonzaga. Literalmente. Então, assim, eu sempre gostei dessa coisa muito da raiz. E quando eu entrei na área de Pilates, que foi entre 2008 e 2009, eu entrei, na verdade, a minha primeira formação, posso dizer a formação fechada e etc, com tudo, né? É uma formação que veio da Argentina e que tem um respaldo, ela é muito conhecida lá, bem menos aqui. Mas nos detalhes da coisa, quando eu comecei a conhecer essa história de Joseph Pilates e tal, sempre tinha as peças do quebra-cabeça que não se encaixavam, né? Por que Pilates usa sunga? Por que Pilates está com essa mola na testa? E ninguém respondia. E como eu já era um cara que gostava dessa questão histórica, sempre gostei, literalmente, se for falar coisas relacionadas à cultura nordestina, que eu fazia, você vai dizer, realmente você é doido. Mas enfim, então parece que meio que sem perceber, eu direcionei esse foco que era para a cultura nordestina para Joseph Pilates. Então eu quero conhecer a história desse cara. Não tem lógica de um cara andar de sunga por aí e ninguém saber por quê. Não tem lógica um cara do zero criar um monte de equipamentos como se, sei lá, o cara tivesse uma coisa... Tem que ter alguma coisa histórica, tem que ter o contexto, tem que se entender isso. E nessa jornada de, sei lá, 11 anos de Pilates, né, eu fui tentando alcançar essas brechas, né? E como a gente, nesse processo também, foi evoluindo essa questão das redes sociais, da internet, etc., os links foram ficando mais fáceis de se fazer. Então, só para você ter uma noção do nível também da loucura, eu, por sinal, entrei em contato com você nesse período, eu consegui ter acesso a um vídeo de Pilates que falava sobre a contrologia dividida em partes. 12 partes. E eu digo, eu nunca ouvi falar sobre isso. Nesse vídeo, que é original, tem falando isso, então alguém tem que saber. Então eu entrei em contato com todas as pessoas que eu conhecia que eram da área do Pilates. Pelo Facebook, pelo WhatsApp, um monte de gente respondeu, por incrível que pareça. Pessoas que eu nunca tive contato direto, incluindo o Chuck. E teve pessoas, muitos deles falaram, eu nunca ouvi falar sobre isso. Pessoas conhecidas mundialmente e tal. E nesses links, isso aqui é uma coisa engraçada, nesses links, por exemplo, o Chuck, quem não está ligando o nome à pessoa, é um senhor hoje, né? Ele foi fotógrafo, foi muito próximo do Joseph Pilates, etc. E nessas trocas, ele até me disse, Natanael, parte da minha família mora no Recife. Então, assim, os links muito loucos. Então, vê que coisa. Parte da minha família fugiu, foi para Recife, parte fugiu, foi para o Belém do Pará, na guerra. Enfim, aí ele até mandou para mim uma fotografia de Joseph autografado como
uma lembrança. Então, assim, tem muitos links que eu fui fazendo nessa construção, nessa busca. Mas eu posso dizer que o start de tudo isso, assim, no Pilates em si, eu posso dizer que esse mergulho no clássico, a minha cabeça realmente abriu em 2015, que foi quando eu conheci o Rafael Fiorini. Eu participei do segundo evento que ele bolou, que ele participou, que ele criou. Ele ainda estava terminando, eu acho, o processo de certificação com a Dorothée. E naquela época, ainda, eu posso dizer que minha formação ela foi meio híbrida, então tinha coisas realmente, exercícios que a gente conhece, que quase todo mundo conhece também, do MET, etc, etc. Mas muita coisa, já tinha umas misturas. E quando eu conheci o Rafael, minha cabeça, assim, abriu de uma forma. Então, eu acho que isso é importante, né, de você sempre falar sobre aqueles que lhe abriram os caminhos, né? Então, tem um colega chamado Joel Mar, que era um colega lá da Paraíba. Eu conheci. Conheceu, pronto. O Joel foi que me indicou o Rafael, e a gente foi para um evento lá em Rafael em 2015, e minha cabeça abriu, cara, de um jeito. Isso antes até do congresso que o Nano fez, em 2015 também, né? Então, assim, e aí o Rafael, que consegui ter esse link direto com ele, e aí foi que eu comecei a buscar, e etc, etc. Para finalizar, assim, isso foi em 2015, então nesses 5 anos, cara, eu posso dizer que eu venho percebendo que quanto mais eu sei, menos eu sei. Por quê? Porque se você inventa de abrir a caixa de Pandora sobre a história de Pilates, você vai fuçando aquilo ali, você vê que muito do que a gente imagina, falta muitas conexões. Recentemente, eu tive a oportunidade de participar do Classical Rio, né? Que é um evento que teve no Rio de Janeiro antes da pandemia, no limite da pandemia. Quando terminou o Classical Rio, 2 dias depois fecharam o Cristo Redentor. Enfim, e para preparar, eu fiz uma palestra sobre a história de Pilates, né? E para preparar esse material, que eu tenho muita coisa sobre a história dele, então eu tenho que amarrar eu tenho muito material, eu tenho que amarrar essas coisas, então eu comecei a tentar organizar todo esse material. Cara, e aí foi que eu fui vendo que o buraco era ainda mais embaixo. Então eu encontrei imagens, livros, do período que Pilates ainda talvez, sei lá, adolescente, criança, antes de nascer, coisas que não tem como ele não ter tido acesso, coisas que falam as mesmas filosofias de Joseph, processos de higiene iguais ao que ele defendia. E aí você começa a desconstruir, entre aspas, a mitologia sobre o Joseph Pilates, mas entendendo a genialidade do cara de pegar tudo que estava acontecendo e transformar em um método. E o que eu ainda considero que sempre, quando eu vou falar sobre Pilates, eu gosto de colocar um asterisco, porque a minha visão, pelo menos, sobre o que é Pilates, ela se baseia na busca por entender a cabeça do cara. E hoje ainda eu acho que tem muita gente que não busca isso. Tem muita gente que busca seguir apenas a sequência que Romana seguia, né? Que, enfim. Mas existe muita gente que foi abordada por Pilates, muita gente que bebeu dessa fonte, muita gente que pensa um pouco diferente de Romana, e acho que, na verdade, o que existe são olhares sobre o método de Joseph Pilates. Porque hoje eu não sei se existe alguém que faz realmente contrologia. Se existir, talvez o Kirk, não sei se você já chegou a conhecê-lo, o Kirk Smith. O Kirk James. Sim, ele é um cara que, se você ver, ele é um cara que segue um monte de coisa, assim. O banho tem todo um ritual, então, assim, Pilates não é só exercício, pelo menos na minha concepção. Então, essa construção, ela vem, né? E tudo isso parte, talvez essa vontade de entender o Joseph Pilates, vem, talvez, dessa minha questão que eu sempre vou olhar pelas raízes das coisas. Então, acho que casou bem a minha ideia de trabalhar com Pilates e buscar essa essência, porque eu não
não vejo lógica em você pensar em um trabalho que tem bases filosóficas e não querer entender essas bases, né? Ficar apenas nos exercícios. E eu já fui mais, quando eu comecei a entender isso, assim, eu fui mais Caxias, né? De dizer, peraí, o exercício, a mão é assim, o dedo está para fora, não é mais, é contemporâneo. Acho que todo mundo passa por essa fase, né? Engessada. Só que, cara, minha cabeça abriu, e abriu principalmente por quê? Porque, logicamente, com o tempo você vai entendendo melhor, e aí você começa a seguir, com a cabeça mais aberta, por caminhos vários de entendimento. Então, até por essa questão de rede social e tudo, eu consegui ter acesso a muita gente que eu jamais imaginei ter, conversar e tudo, pessoas que passaram por Romana e que fazem intervenções totalmente diferentes um do outro, e por aí vai. Então você faz, peraí, não era engessado? Na verdade, achava que era engessado. E aí, justamente, chega no ponto, como o seu trabalho, de ter essa coisa da base, de construção de base. Enfim, então eu sigo muito por essa linha de raciocínio. Eu digo que hoje o Pilates, ele antes talvez fosse muito científico puxado para a fisioterapia, talvez, digamos a grosso modo, aqui no Brasil. Depois, quando chegou mais força o clássico, acho que ficou muito físico apenas, muito tipo sequências perfeitas. É uma linha de raciocínio de ver, mas eu acho que quem conseguir fazer essas duas coisas casarem, vai chegar na ideia de Pilates. Que, eu estou falando muito, né, cara? Que... Não, manda bala. Num vídeo dele, cara, que é um vídeo que eu comparo ele a Eugene Sandon, que é chamado pai do fisiculturismo, né? Que Eugene fica fazendo várias poses, aquelas poses que você vê muito em campeonato de fisiculturismo. Tem um vídeo de Pilates fazendo isso. E nesse vídeo, justamente, sim, Pilates fala o seguinte, tem um parte contexto. Ele fala que pela primeira vez na história está tendo a possibilidade de colocar, como se fosse na mídia, a cultura física científica. Que são esses estudos e etc., mas uma linha realmente científica. Então, assim, cara, é um negócio que, se você começar a pensar, tem muita coisa pra gente ainda absorver e buscar, né? Enfim, vai lá, tô falando muito já. Foi isso aqui, ó. É porque eu tomei tô meio baqueada, tomei uma energiazinha extra aí. Cara, não, mas mas você sabe, cara, que sempre que eu encontro alguém que é apaixonado, né? Eu acho que assim, eu como você, eu também fui iniciado, né, no mundo do Pilates clássico pelo Rafael também. E tenho muita gratidão, né, a ele por isso. E eu acho que a principal lição que eu aprendi com o Rafael foi essa questão de que, cara, você não vai dar um passo daqui e ali se você não for apaixonado pelo que você faz, né? E ele realmente me contagiou pela paixão que ele tem, né? Pelo método, principalmente por essa raiz, né? Por essa coisa clássica, por buscar essa essência, né, do Pilates e tal. Então, eu acho que é justamente isso. A gente conseguir mostrar um pouco para as pessoas que por trás dessa técnica toda, na verdade, a gente precisa ter um sentimento que na verdade vai dar vida a tudo isso, né? Agora, posto isso, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao seguinte. Você falou nessa questão de entender a cabeça do Joe, né? Eu acredito muito nisso também. Eu lembro que quando eu estudava ciências humanas, né, filosofia, quando a gente ia entender um autor, a gente, na verdade, buscava entender primeiro quais eram os problemas que ele visualizava. Para que depois, a partir do que ele visualizava de problema, a gente entender quais eram as ideias que ele colocava, né, que ele ordenava para conseguir resolver aquele problema. Então, dentro da sua concepção, assim, dentro do que você já estudou sobre o Joe Pilates, o que tinha na cabeça dele em relação aos problemas que ele viveu naquela época?
O que que você acha sobre isso? Massa, Luzi. Vê só. Primeiro a gente tem que pensar que Pilates, como todos nós, existe até uma frase que fala que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos, né? Tem umas coisas assim. Bem, mas a gente tem que pensar sim nas influências que Pilates teve, não só sociais e culturais da época, isso lógico que tem que levar em consideração, mas também um momento histórico em que viveu, como era a condição de saúde, a condição social em que sua família vivia. Eram pessoas muito pobres. E eu sinceramente acredito que parte disso ficou guardado na cabeça de Joseph Pilates. Essa coisa de ter saído do nada. De ter várias pessoas da família que morreram por falta de saúde pública mesmo. Enfim, de esgoto. Enfim, tem muitas coisas que aconteceram naquela época. Não é à toa que Pilates perdeu 3 irmãos, né, muito crianças e bebês. Perdeu um filho com 10 meses de... Né? Eu acho que isso ficou um pouco na cabeça dele e talvez um excesso de preocupação com a questão de higiene. Mas isso não só foi nessa fase. Era muito comum existir uma preocupação, de certa forma, excessiva com a higiene, incluindo por parte da mãe dele, incluindo na escola, incluindo no contexto mais amplo, já que morria-se muito. Coisas banais. E, ao mesmo tempo, eu acho que toda essa fase fez Pilates ficar também mais cascudo para a vida. Mas, ao ponto de quando ele se tornar adulto, com suas ideias já na cabeça ali, fervilhando, na minha ótica, é como se ele não quisesse olhar mais para trás e quisesse sim funcionar sempre à frente. Isso aconteceu, ao meu ver, até o final da vida, porque Pilates nunca parou até sua morte. Sempre criando coisas, novas invenções, criando sua fundação inicialmente, tal e tal, sempre buscando inovar, sempre patenteando tudo que fazia. Ele acreditava demais no que fazia. Então, para acreditar demais, ele tem que ter sido impulsionado por algo. Talvez o medo inicial de tudo que aconteceu lá na sua história. Agora, quando a gente pega toda essa fase histórica na Europa, tem muita coisa relacionada à saúde que estava presente ali, incluindo essas preocupações sanitárias. Não é à toa que a quantidade de pessoas que praticavam nudismo era altíssima, Pilates era uma delas, né? Praticante de nudismo. Existiam muitos locais onde se fazia essa prática, e essa prática não está relacionada diretamente à nudez, como a gente, às vezes, hoje pensa, né? Tem uma coisa também um pouco filosófica por trás, de troca energética com a natureza e tal. E tem coisas, cara, que aí você começa a entender também um pouquinho esses conceitos de Pilates, quando você vai ler, eu não sei se tu tivesse já acesso a esse material, quando você começa a ler o que ele escreveu no que seria a obra Pilares da Contrologia, né? E você vai ver que ele se baseia muito, né, em práticas higienistas, né? Então, ele começa a falar do Kung Fu, né? Que, no geral, a maioria das pessoas pensam Kung Fu como uma prática de luta, de artes marciais. Mas o Kung Fu tem toda uma questão filosófica de vida, de saúde, de natureza, incluindo a ideia de que os líquidos corporais, quando estão parados, trazem, a partir daí, a possibilidade de chegar às doenças por isso. Então eu acredito que Pilates ele tinha muitos conceitos baseados em conceitos mais antigos também, e tudo isso tinha uma relação direta com a manutenção da saúde através dessa relação com a natureza e através de práticas. E aí também ele fala muito, né, sobre os gregos, e na Grécia tinha também muito isso, né, as pessoas. E aí entra também uma coisa que, cara, toda vez que eu leio, até uma coisa que eu queria entender como é que tu pensa, que é essa questão de corpo e mente, que muitas vezes a gente bate na tecla, corpo e mente, corpo e mente, corpo e mente. E muitas vezes, quando você vê nos textos de Pilates essa relação, ele atrela muito a mente ao conhecimento intelectual mesmo, ao desenvolvimento intelectual. Por isso que ele fala muito dos gregos, que os gregos
eles eram preparados na mente e no corpo. Eles estudavam muito música, ciências e físico. Que era para ser, né, seres perfeitos e preparados para o que viesse, guerra e etc. E às vezes acho que a gente esquece um pouco disso, né? Então, assim, para mim, Pilates foi um cara, e eu faço esse link com o Luiz Gonzaga, não tem como, pelas questões de raízes, que é o cara que captou a ideia do que estava acontecendo, trouxe para ele aquilo ali, e daí ele formatou de uma forma, e ele, por sorte, talvez, estava lá no olho do furacão, em Nova York, conheceu muitas pessoas influentes, e por isso chegou ao ponto de ser conhecido. O seu trabalho, logicamente, partindo para aqueles que vieram depois, né? Principalmente a romana. Sem a romana, talvez a gente não chegasse a conhecer Pilates. Mas essa base inicial de um cara que realmente tinha uma gana para fazer as coisas acontecerem e superar, né, todas as mazelas sociais que a vida lhe trouxe, eu acredito, cara, que é talvez uma das coisas mais interessantes da história dele. Porque muitos iriam sucumbir nessa caminhada. Por tudo que ele passou, principalmente nessa fase inicial aí, criança, depois partindo para a adolescência e adulto jovem, até ir para a Inglaterra, sabe-se lá se foi para fugir dessa vida toda, se foi com um circo, como ele mesmo falava, ou se foi, enfim, buscar outra vida, mas é um contexto que vale a pena se debruçar ainda mais para a gente estudar, né? Grande Pedro. É verdade, cara. Pedrão de Portugal tá aí, ó, mandou um alô. Ah, legal. Você sabe que quando estourou essa história da pandemia, né? Eu falei, caramba, né, cara, que coisa, né, assim, que coisa interessante do ponto de vista, assim, da gente que se conecta um pouco com a história do Joe, né? Porque teve um momento histórico em que ele passou por isso e ele estava em confinamento, né? Mas quando estourou a gripe espanhola, né? Como o pessoal chama de gripe espanhola, ele estava confinado, né? Mas também foi uma pandemia que matou milhares de gente. Eu acho que, se não me engano, chega da ordem de 50 milhões de pessoas. Então é um negócio assim estrondoso, né? No mundo todo também e tal. E aí, quando isso aconteceu, eu imediatamente tentei me conectar um pouco mais ainda com a história dele, num sentido mesmo de inspiração, sabe? Porque eu fiquei muito impressionado, na verdade, lendo um pouco mais sobre a história dele, o quanto ele, na verdade, tirava da adversidade, né, das situações. Eu acho que justamente o alicerce para ele produzir o trabalho dele, né? Talvez a impressão que eu tive foi, eu juro por Deus, a impressão que eu tive foi, eu acho que o Joe, ele tinha esse impulso, esse instinto criativo para ele não enlouquecer. Tamanha foi as adversidades que ele passou na vida, né? Então, uma pessoa que sai de casa aos 16 anos, como você falou, uma pessoa que perde muita gente da família, que perdeu a mãe, né, cedo, depois perdeu a esposa, depois perdeu um filho, né? Enfim, e depois esse período de confinamento que foram aí mais de 4 anos ali confinado. Então, assim, são experiências, né, em que a gente agora está tendo talvez uma pinceladinha, né? Uma pinceladinha, assim, de uma coisa que se sobrepõe à nossa vida e que fala para você assim, peraí, cara, né? Tu não pode tudo que você quer assim, dessa forma. Mas agora, dentro disso, que eu queria te perguntar era o seguinte, na sua cabeça, qual é o momento da vida do Joe que você acha e que realmente começa a aparecer um pouco mais a contrologia de uma certa forma da maneira como a gente hoje entende que ela é aí? Massa, cara. Velho, essa é uma pergunta muito difícil. Primeiro pelo seguinte,
no geral, a história que a gente costuma ouvir falar de Joseph Pilates, que ele era uma criança muito doente, e por aí vai, né? Que foi com circo, foi para a Inglaterra, foi preso, treinou todo mundo, ninguém morreu, pai. Enfim, boa parte dessa história, quem contava era o próprio Joseph Pilates. É verdade. Mas Pilates, ele tinha um quê de, eu não sei, eu não vou usar o termo que usaram quando eu vi uma palestra uma vez do Javier Pérez, que ele foi buscar uma palavra, como diz aqui no Nordeste, ele arrodeou e disse: mentiroso. Pilates era mentiroso. Ponto. Ele tentava expandir muito mais a história que tinha sobre ele, incluindo, eu acho que isso é legal de mostrar, já que a gente está falando dessas questões históricas, a história do Atlas de Anatomia. Pilates foi um modelo de Atlas de Anatomia com 14 anos de idade. O Atlas é esse aqui. E quando você vai ver que abre, tem as fotos que todo mundo fala, todo mundo assim, né? Que dizem que é Joseph Pilates, eu acho que é página 70 e pouco, tem uma... Cara, não é Pilates. Esse livro foi lançado nos Estados Unidos. Historicamente, Pilates estava no interior da Alemanha, se for pegar o momento histórico. O porquê? Essa foto aqui, muito conhecida. Deixa eu botar aqui. Certamente a maioria das pessoas já viram essa imagem em algum lugar aí, falando de pôster de Pilates. Aqui, ó. Sim. Começa aqui essa imagem, acho que não é de um rapaz de 14 anos. Começa daí, né? E você vai ver o nome do modelo e tudo, não é Pilates. Então, assim, Pilates ele gostava de dar uma floreada sobre a própria história. Agora, se você pega no Return to Life e nos vídeos que Pilates começou a produzir da década de 40 para 50, que tinha as 12 partes da contrologia, digamos assim, né, que ele colocou, ele fala que o método dele se inicia em 1902. E no Return to Life, se você ler antes dele falar... 1902 tinha... Ele nasceu em 83, ele tinha... não sou muito bom de matemática. Ele tinha o quê? 20 e poucos anos? Aí assim... Não, até um pouco menos, né? Assim... Até um pouco menos. Né? Aí eu fiquei, cara... Originário, ele coloca assim... For Work, originário de 1902. Aí você faz, cara... E aí eu fui reler o Return to Life e lá tem dizendo, antes dos exercícios, né? A minha prática, essa prática que a gente vai demonstrar aqui, é baseada em tantos anos de treino. E aí quando você faz a conta, dá 1902 também. Eu não acho que ele criou isso em 1902. O que eu acho é que ele já treinava para ele exercícios que ele aprendeu com o pai, que tratavam, né, da prática de exercícios. Era muito comum naquela época. Então, o que eu acho é que Pilates começou, talvez, ele praticar exercícios mais firmemente, etc., nesse período, mas não necessariamente era a contrologia. E outra, cara, eu sinceramente acho o seguinte: se eu passei 4 anos e meio, quase 5 aí, enfurnado num lugar onde eu criei camas de exercício, cadeiras de exercício e um monte de coisa do tipo, a primeira coisa que eu ia fazer quando eu saísse era pôr em prática isso, cara. Era tentar bolar. E não foi o que aconteceu. Então, assim, eu acho que ele tinha várias ideias. Talvez até ele montou uma escola de boxe, né? Quando saiu da Inglaterra. Então, assim, eu acredito que sim, ele passou por uma fase, talvez com algumas ideias, mas para pôr em prática, talvez ele tenha maturado um pouco melhor isso. Ao ponto de a primeira coisa que ele cria oficialmente, né, que a gente tem como marco oficial, é o Foot Corrector. Porém, cara, eu tenho imagens de equipamentos parecidíssimos com o Reformer de 1906, 1890 e pouco. Então, assim... Mas que não era do Joe. Não. Tem muita... Eu tenho umas fotos, por exemplo, aí você vê como são esses links, né? Você começa
Eu tenho uma foto, por exemplo, de... Quando a gente pega, por exemplo, o barril, muita gente fala, o barril, Pilates, ele era alemão, bebia chopp, pegou o barril de chopp, criou o barril. Teve a ideia e tal. Bicho, eu tenho fotos de equipamentos muito parecidos com o Big Barrel do treinamento de fisiculturista de 1920, coisa assim, que era para você expandir a caixa torácica durante as apresentações de fisiculturismo. De 1800 e lá vai fumaça, você vê vários e vários praticantes de forma artística utilizando de barris como pesos. Ou seja, por exemplo, uma barra de ferro com um barril de cada lado, levantar tantos barris. Então o barril ele já fazia parte também das práticas de cultura física. Então, cara, tem um monte de coisas que você for linkar e são de antes de Pilates. Um exemplo que eu acho que não tem por onde escapar é o Magic Circle. O Magic Circle não, o Beanbag. Eu já tinha imaginado que o Beanbag não era criado por Pilates. Porque, enfim, eu já vi gente da polícia falar, mas isso aqui eu já vi na polícia, etc. Eu fui fuçar, cara. Depois de procurar muito, eu encontrei um aparelho igual que é utilizado no Kung Fu. O Kung Fu tradicional. E aí, quando eu comecei a fuçar coisas do Kung Fu, e eu nem sabia da história que Pilates escreveu, eu não tinha nem lido ainda sobre Pilates falar de Kung Fu, eu encontrei os sapatos de ferro do Kung Fu, que é de treinamento. E Pilates também tinha sapatos de ferro de treinamento. Aí você começa ele usava porque ele era um praticante. Ele usava e, às vezes, incluía uma coisa ou outra, ou bolava alguma coisa em cima disso. Então, velho, a que ponto que ele realmente pensou e pôs em prática, eu não sei, eu não saberia te dizer. Eu, sinceramente, não acredito que tudo isso foi bolado na época da guerra. Eu não acredito. Principalmente essa coisa do usar as molas, né? Ela sempre é um pouco... Assim, tem que ter uma certa ressalva, até porque metal, em plena guerra, você usar molas para fazer, sei lá, camas e colchões de 23 mil pessoas, sei lá, 25 mil pessoas, não sei. Eu acho meio fora da realidade, não sei. É justamente essas lacunas, né? Porque tem um detalhe, né? Eu ainda não li a obra da Eva, que é Eva Hinch, que é alemã, que ela é historiadora e fez um livro sobre a história de Pilates. Eu não li ainda. Eu li o do Javier Pérez, que por sinal serviu de guia para eu ir quando eu fui para a cidade que Pilates nasceu, serviu de guia, né? Os endereços eu fui. Mas só que o de Javier tem a questão emocional envolvida. Então, parte da história ali, eu sei que pode ter alguma coisa diferente pela questão emocional. Uma coisa é uma historiadora que não entende patavina de Pilates e estudar, e ler e buscar a história do cara. Outra coisa é um cara que é da área, que trabalhou muito tempo com romana. Isso é tão engraçado que até o próprio Javier falou que, quando ele foi falar com Romana sobre o que ele vinha encontrando, né? Ele fez, Romana, eu descobri que Pilates não fez isso e aquilo. Ele disse que ela fez assim, não quero saber. Não quero saber. E ele disse que todas as descobertas que ele tinha, históricas, ele não contava para ela, né? A Márcia está perguntando o livro é esse aqui, Márcia, ó. Não, ele só tem espanhol, italiano e inglês. O meu é em espanhol. É uma leitura cansativa, porque ele é muito detalhado. Extremamente detalhado, mas enfim. Não sei se te respondi. Principalmente a primeira parte que ele busca, né? Toda aquela árvore genealógica ali. Ele começa falando desde a tataravó do Joe. Eu fiquei muito impressionado com o trabalho de pesquisa dele, cara. Muito impressionado. Para ele ter encontrado... Não, e outra, aí nesse processo, né, de ter ido buscar a história de Pilatos, se tinha relação, eu digo, meu amigo... Trabalhinho, viu? Mas é isso, cara. Sinceramente, eu acho que ele teve várias ideias. O próprio Pilates falava que a cadeira com pedal de exercício e tudo mais, ele já tinha visto
no circo, né, com chineses. Isso ele mesmo chegou a falar. Não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que é uma construção. Imaginar que o cara, se pegar a data 1902 e o ano que ele morreu, cara, 65 anos, você criando, recriando coisas. Pilates criou um monte de coisa. Pilates criou jogos de tabuleiro. Cara, é muita coisa, velho. Então, muita coisa. Tanto é que o Jay Grimes fala para você ficar remexendo no lixo do Pilates, né? Porque tem muita coisa, meu velho. Exercício ocular, exercício para os pés, enfim. Me fala uma coisa. Quem é que você acha que hoje em dia talvez tenha um acervo assim mais robusto? Você sabe já. Para poder... Deveria, talvez, sei lá, compartilhar e etc. Mas, enfim. Você já sabe, acha? Quem cara. é que tem esse acervo hoje? Pô, Alex, tu já sabe. É que me perguntaram e fuleiragem. Cara, existe, logicamente, o cara que comprou a marca Pilates, né? Em todo um processo aí judicial e etc, que é o Sean Gallagher, que ele é o cara, por exemplo... Vê que coisa, né? Existem duas versões do livro de Pilates aqui no Brasil, que é essa e essa. Que essa aqui talvez seja mais conhecida. Quem quiser comprar, na dúvida, compra esse aqui, que ele vem com o terceiro livro, né? Os Pilares da Contrologia. Velho, chega num ponto que hoje, eu acho que essa coisa de globalização tá uma coisa tão, né? Internet e tal, todo mundo tem acesso a tudo, que ele... tá dando cursos das coisas que ele guardou, né? Tá começando a soltar. Eu tenho... Tá, né? Tá tendo que soltar. E aí vem umas coisas malucas mesmo, cara. De você começar a raciocinar onde foi que as coisas mudaram. Exemplo. Existe um curso sobre Magic Circle. E aí ele parece, eu não tenho certeza, mas parece que ele dá assim, o curso Level 1. Aí você... Pô, massa, tem lá os exercícios. Certo, mas esse é o exercício com a mola fraca, sei lá. Aí tem o curso level 2, que são com mola... Aí parece que são 3, 4 cursos de Magic Circle separado. Cara, aí vamos ver, né? Mas aí é que é o interessante. O Magic Circle de Pilates era o que existe em vídeos, ele era muito leve. Tem uma mulher com ele até, uma bailarina, eu não sei... Se é a Ivy, não sei qual é a bailarina, a Elda que está fazendo, acho que é ela, que ela está com o Magic Circle entre os joelhos. E ela fecha o Magic Circle assim. E aí, eu já testei desse, porque a equipe lá lançou essa versão. É muito leve, cara. Aí, pô, qual é o contexto? Como é que eu vou exercitar com esse nível? O neck, a mesma coisa. O neck que Pilates usava, você esticava ele todo. Você puxava, ele fechava. E aí, enfim, os que eu tenho não são assim não, são um pouco pesados. Então tem muita coisa aí, cara. Por sinal, existiu o curso do jogo de tabuleiro, pô. Quero fazer um curso pro cara experimentar um jogo de tabuleiro, entre as coisas, né? Assim, velho, é pra quem é nerd feito eu. Cara, tá parecendo fofoca, né? Bicho, o cara tem umas partes lá de uma parede, parece. Janela, o cara vendia a janela da casa de Pilates, vendia a janela, pedaço de parede de madeira. Tem um colega minha que tem. Eu disse, cara, quanto é que tu vende? Não tem não, outro pedaço de parede. Mas assim, é uma ótica um pouco diferente, né? Uma ótica talvez muito mais comercial, sei lá. O que eu acho é que não tem como se esconder. E, sinceramente, Luzi, eu hoje defendo menos bandeiras em relação a o que é Pilates. Se você pega o que a gente, no geral, fala que é o Pilates, o mat básico, se vocês, no geral, a maioria das pessoas consideram 7 exercícios. Se você olha os 7 exercícios no livro de Pilates e como normalmente se ensina, no geral, tem exercício que é diferente a execução. E aí? Mudou por quê? Porque Pilates mudou depois que lançou o livro? Ou porque mudaram? Ou porque a Romana pensou em modificar? Aí fica, velho, essas coisas, aí certo, mas a Romana faz desse jeito, será que a Kathy Grant fazia assim? Então, velho, então o que é que eu faço? Eu prefiro buscar Pilates, o cara fuçar, encontrar as coisas que ele fazia, como fazia, e daí eu tiro o que eu acho que é válido. Então é o que eu venho tentando fazer.
muitos vídeos, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer estranha, muitos vídeos de Pilates, que é raro de você encontrar, não são colocados no ar. Isso foi uma pessoa que me falou, que também estuda muito a parte histórica, porque tem movimentos errados e que podem ser lesivos à coluna. Pilates era um cara normal. Pilates fez muita besteira, como todo mundo. Então, assim, quando eu fui fazer essa palestra sobre a história de Pilates, lá no Rio de Janeiro, eu fiquei com um receio, que foi o seguinte, das duas uma, a galera vai começar a gostar do que eu estou falando, ou vão querer me apedrejar, porque eu vou descascar Joseph Pilates. Mas eu acho que é importante fazer isso. Tirar ele do mito Pilates, entender o cara, entender suas fragilidades, entender a ciência, que mudou muito, e encaixar no conceito do cara. O cara tinha conceitos avançadíssimos para o que a gente faz hoje com saúde, mas lógico que tinha falhas. Então eu tento entender o cara. Eu acho que tem que ser o ponto principal. Eu também penso, eu penso um pouco assim também como você, sabe? Eu evito, na verdade, eu não sei, eu gosto muito da palavra perspectivas, sabe? Eu acho que não existe uma verdade absoluta, né? E se existiu, acabou morrendo com o Joe, se bem que nem ele mesmo, às vezes, falava as verdades absolutas com você. E às vezes ele falava uma coisa, depois falava outra. Exatamente, Então, enfim, né? E o que eu procuro no meu trabalho, né, é seguir a perspectiva que faz sentido para mim, né? É isso que eu procuro. E sempre, eu acho que, como o Pilates ele é uma linguagem também, né? E uma linguagem que ela é expressa por movimentos próprios, por uma técnica própria, por conceitos próprios, né? Por uma rede de sentido própria. Então, ao mesmo tempo, é óbvio que toda linguagem ela tem um certo processo de transformação. Sim. Ao longo do tempo, porque ela é uma coisa que anda com a história, né? E as pessoas vão passando por isso e vão deixando um pouco de si também nisso tudo. Então, se fosse uma coisa só de você mimetizar, né, de você imitar o outro, então não faria sentido a gente estudar e poder também recriar um pouco algumas coisas, mas é aí que entra o ponto, né, que é o sentido da responsabilidade. Por isso que eu acho importante essa conexão que a gente precisa ter com duas coisas. Uma, a tradição, né? E nisso envolve a pesquisa, a história, e a outra, a comunidade. Eu falo nisso o tempo todo. Eu acho que uma das coisas que essa vertente clássica ela traz de importante para o instrutor é justamente ele ter esse sentimento de que ele está inserido dentro de uma comunidade que, querendo ou não, apesar de ter perspectivas diferenciadas, mas que buscam uma conversa, que buscam um certo alinhamento em algumas coisas. Porque se eu não me apoiar nos elders, né, para poder pensar um pouco as coisas, aí é que a coisa vai se perder, e vai perder principalmente a identidade, né? Eu acho que são essas coisas que eu acredito. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria... A gente tem 6 minutos, cara. Passou muito rápido. E eu vou falar para o pessoal aqui, ó, depois eu vou pedir para ele direitinho. Eu deixo para vocês a indicação do livro que ele falou, não o livro do Javier, o livro da Eva... Hint, eu não sei pronunciar bem, mas é aí. Isso. Tem também a biografia de Romana, que foi lançada agora também. Mas eu queria que você falasse uma coisa para mim, relacionada um pouco agora com o nosso tema, que é o seguinte: quais foram as transformações que o Pilates trouxe para a tua vida? As transformações. Uma pergunta simples, assim, você pode responder assim com uma frase. Cara, isso é muito A gente tem 5 minutos. Não, mas dá. Eu vou tentar resumir aqui. Na verdade, eu posso te dizer que é uma forma diferente
de enxergar talvez o movimento, já que eu sou formado em educação física e fisioterapia. E eu não sei, eu acho que com o passar do tempo, as formas das práticas de exercício começaram a ficar muito fragmentados. Também na fisioterapia, na medicina, enfim, a gente vê que virou especialista de joelho esquerdo, né? Tem umas coisas assim. Então, voltar, eu fiz o meu primeiro contato com Pilates foi entre 2008 e 2009, então começar a enxergar o corpo como se fosse algo mais sistêmico, seu funcionamento, etc. Assim, para a época, 2008 não é tão longe assim, mas para a época já era um negócio, poxa, diferente isso. Que, na verdade, já teve uma fase que isso era muito mais comum, né? Então, assim, essa forma de enxergar, eu vejo até hoje que muitas pessoas têm essa dificuldade. Porque a gente não vive numa sociedade que tem essa forma de enxergar, né? Nós vivemos numa sociedade, eu sempre falo que nós somos uma sociedade fast food, né? Então, aquela coisa muito fragmentada, muito rápida. Eu quero aprender Pilates em um final de semana, Então, as coisas são... Né? E isso não tem como você compreender, né, todo esse processo assim. Então, para mim, foi um divisor de águas, porque tudo que eu fiz depois que eu entrei no mundo do Pilates sempre foi baseado no Pilates. Seja dando aula de anatomia, cinésio, dando aula na pós-graduação, onde danado eu me enfiei, sempre o meu norte foi Pilates, porque seja ou não um conceito moderno para o que a gente vive hoje, cara, colocar em prática essas ideias é muito difícil, né? Uma colega nossa aí colocou perguntando da higiene. Pô, quem para fazer uma análise mesmo enquanto está tomando banho, com todas as preocupações? A gente está tendo que bater na tecla não sei quantas vezes para as pessoas lavarem as mãos. Então, assim, é uma forma de enxergar o mundo que a gente não está acostumado. É uma forma muito oriental de ver as coisas. Não é muito da nossa realidade. Então, eu posso me considerar... envolve um pouco essa questão, principalmente da disciplina, né? Sim. Como um dos pilares também nós não temos isso. Também não é muito da nossa característica. Você é da educação física, né? Vê, quem aprendeu judô, você entra no ambiente do judô, você faz uma reverência a Jigoro Kano antes de entrar no tatame. Isso aí você vê em cultura oriental, cara. A gente não vê isso no Pilates nosso. Né? Tem muita coisa que é diferente. Agora, também eu acho que existem nuances aí nesse histórico de Pilates, porque Pilates criou, a partir de um movimento muito alemão, e os conceitos tinham uma característica bem europeia, e aos poucos ele foi modificando quando chegou nos Estados Unidos com os conceitos que vieram da dança, etc. Então, eu acho que acaba tendo meio que duas fases esse processo. Mas para mim foi um divisor de água, sem dúvida nenhuma, profissionalmente, minha forma de enxergar o mundo. E depois, quando a gente tiver uma oportunidade, eu lhe conto a história de ter ido na cidade de Pilates sem ter me programado. Que aí sim, foi uma... sem falar alemão, holandês, inglês e sem internet. Pense, ali foi uma aventura. Nós vamos ter que fazer a sua jornada com o Natanael, parte 2. Então. Foi uma resenha. Cara, a gente tem 40 segundos. Eu queria aproveitar para te agradecer demais você ter compartilhado comigo aí 1 horinha do seu tempo, tá bom? Agradecer essa galera que ficou com a gente aí, uma galera boa também. E vamos se cruzar mais aí, meu irmão, para a gente trocar uma ideia, praticar um Pilates junto aí. Show de bola. E ficar junto aí, tá bom? Beleza, meu amigo. Agradeço demais a atenção, o convite. Agradeço a todo mundo que estava aí assistindo. Que precisar, estamos aí.